E para falar sobre gestão e administração pública, eu recebo aqui no estúdio Gerson Carneiro, professor de Direito Administrativo e Gestão Pública do IBMEC Rio. E você, claro, pode participar com a gente dessa conversa pelo telefone ou pelas redes sociais. Nossos contatos são o 0 Operadora 21 2273 5020, pelo Twitter, no @Canal Futura, e também pelo Facebook, no Canal Futura Oficial. Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. Pablo, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui no canal Futura para esclarecer algumas ideias e reflexões acerca dos temas que estão presentes hoje na pauta. Para começar essa entrevista, eu te pergunto que, além da privatização, quais são os outros modelos de administração pública que a gente tem aqui no país? Veja, a reportagem que passou agora, recente, do Gilberto Braga, enfatizou alguns pontos sobre privatização. Para o cidadão que nos assiste, e é o principal interessado, a dona de casa, que tem esses problemas todo dia, no seu dia a dia, dessa prestação de serviço, o que é a privatização? Foi como ele bem salientou, é a venda de certas empresas estatais, mas que não foi feita só na era do Fernando Henrique, começou no regime militar, os demais governos continuaram, e depois percebeu-se que essa privatização, a transferência, precisava também de uma criação de uma nova entidade que fiscalizasse a venda dessas empresas na prestação de serviço. E aí foram criadas, então, mecanismos para controle. Então, o que aconteceu a partir da privatização? Algumas empresas foram privatizadas, pagaram-se o preço que estava no mercado, então gerou mais renda, o que aquela empresa estatal dava prejuízo e não pagava impostos, aumentou o número de arrecadação de impostos, houve transferência de tecnologia na melhoria da qualidade do serviço e houve um maior investimento e alocação de recursos para essa empresa. Posterior a essa fase, o governo brasileiro também entendeu que havia necessidade de não se vender certas empresas estratégicas, mas sim criar um instrumento que transmigrasse um serviço que é de titularidade do Estado para o particular por um prazo de 20, 25 anos. São o caso das concessões. Isso, foram então agora criados contratos de concessões e permissões. Aí a lei que regeu o contrato de permissões e concessões, ela há uma distinção muito tênue, ambos são contratos administrativos. Essas leis, elas sentiam a necessidade de criar um outro instrumento que são as agências reguladoras. Então, as agências reguladoras, elas têm um papel importante dentro dessa fiscalização e regulamentação dessas empresas que entraram no contrato de concessão. Para deixar um exemplo claro que você citou aqui, que é telecomunicações, o índice recorde de reclamação dos consumidores, eles nem passam para as agências reguladoras, eles vão direto ao PROCON. Por que você acha isso? Os consumidores eles se perdem no meio desses conceitos? O Estado brasileiro é muito grande, o Brasil é muito grande. Então, se nós olharmos, nós temos a União, os estados, 26 estados, o Distrito Federal, temos 5.564 municípios. Aí vem a administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas. Aí cria mais uma agência chamada agência reguladora. O que é essa agência reguladora? A agência reguladora, simplificando para o cidadão comum, é uma garantidora de contrato entre o Estado e o particular que ganhou o contrato. Então, as cláusulas contratuais pelas quais estarão ali regidos os contratos, se o particular, a empresa que ganhou essa concessão, não cumpre as metas, multas pesadíssimas serão aplicadas a essas pessoas. Nós tivemos o exemplo da TIM e outros operadores que, durante 30 dias, se não atingisse a meta de investimento e da melhoria do serviço, eles seriam penalizados, como foram penalizados. A gente viu que funcionam muito bem nas agências, mas hoje é um problema das agências. Quando se criou a agência, ela tem mandato fixo, normalmente o executivo escolhe, depois manda para o Senado, são técnicos que vão operar naquilo. Mas hoje o governo atual, infelizmente, deturpou um pouquinho essa ideia e colocou isso ao cargo político. Tem que deixar claro para o cidadão comum que a agência é uma entidade de Estado e não uma entidade de governo. Qual é a diferença para o cidadão comum entender? A entidade de governo está ligada às pressões políticas, aos trocas de cargos, etc., que é o que o governo fez com as agências, minimizando os seus poderes. E o cidadão comum, ele não vai, então, na agência, ele vai aonde?
no PROCON, que é o de mais fácil acesso, todos os estados têm, e ele pode ali reclamar. Mas o PROCON, às vezes, não resolve o seu problema. Então, ele tem que buscar a Defensoria Pública, dependendo do caso, o Ministério Público, que é fiscal da lei, e as instituições para garantir os seus direitos, às vezes. Tá certo, Gerson. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no jornal, foi bastante esclarecedora. Muito obrigado. Sempre que precisar, estou à disposição.